eu consigo lembrar da minha infância, assim, de mim mesma através da música. Se eu penso assim, onde começa a minha memória como criança é em relação à música. Eu debruçada em cima de tinha um toca-fita com rolinhos ainda, meu pai. Eu debruçada em cima desse aparelho, escutando música, eu tocando a melódica, que a gente chama melódica, aqui o instrumento se chama piano 26 ou me fugiu a escaleta. Escaleta. Exatamente, que tinha uma. Então eu me vejo pequenininha tocando essa escaleta e me vejo com o acordeon do meu pai no meu colo, no sofá, assim. Eu devo ter tido tipo 5, 6 anos, tirando as músicas de ouvido que ele tocava. Meu pai tocava acordeon, só que ele tirava o acordeon uma vez por ano no Natal, para tocar as músicas natalinas. E depois das músicas natalinas, ele fazia festa. Meu pai sabia tocar aquelas músicas mais populares, de divertimento, assim, para cantar junto e tal. Muita valsa, polca, essas coisas. E daí, esse é meu início, assim. Eu ficava fascinada com isso. E daí, quando meu pai deixava o acordeon, eu pegava e tentava tirar as músicas de ouvido. Era um acordeon diatônico com, acho que 10, 12 baixos, uma coisa assim. E daí, mais tarde, daí comecei a estudar piano, com 6 anos. Na verdade, o que eu pedi um pianinho de brinquedo, de Natal. E isso foi, eu acho que com 5, 6 anos. E daí eu ganhei um piano de armário, já logo de cara. E aquilo foi um evento incrível para mim, porque o que eu desejava de fato era um brinquedo e já ganhei um instrumento. Então o piano teve por muito tempo assim aquele peso, eu queria brincar e já tive que tocar e tal. E só mais tarde eu comecei a estudar acordeon pela vontade de cantar as músicas da Piaf. Meu gosto assim do acordeon mesmo era das melodias felinianas, né? Eu escutava muito as trilhas dos filmes do Fellini, Nino Rota, e as melodias russas, o acordeon russo, do oeste europeu, klezmer, aí a canção francesa. Essa era meu mundo musical. Minha irmã estudava acordeon, pegava o acordeon dela de vez em quando, assim, mas não estudava mesmo, assim. Não pegava um pouquinho, já colocava, me dedicava mais ao piano, assim, durante toda a minha infância e adolescência. O meu começo, na verdade, foi um pouco atrapalhado, assim. Eu comecei muito tardiamente, tirando algum tateamento de piano, que eu fiz uma aulinha de piano que eu não tinha, sei lá, meus 10 anos. Mas que eu fui realmente começar a fazer alguma coisa com música foi tarde para algum músico, né? Eu vejo, sei lá, o Ferragut de 5 anos estava com o acordeão pendurado, o Oswaldinho com 4 estava com o acordeão pendurado. Eu fui começar com o piano com 16, por aí. Então é tarde para uma carreira de música. E eu estava meio me encaminhando para um caminho de músico erudito. Depois que eu fui dando uma guinada para o popular, até através do meio erudito, através do repertório erudito, que são os compositores nacionalistas, Villa-Lobos, Mignone, Guarnieri, toda essa galera, eu comecei a me interessar pela cultura popular pela via dessa reutilização erudita dos temas populares. E eu tenho na família um antepassado ilustre, que é o Alexandre Levy, que foi um dos precursores do nacionalismo musical, né? Foi um compositor que tem um samba para orquestra sinfônica de 1890. Faz a ideia da loucura, que ele morreu em 1892. Então, que é o irmão do meu avô. Meu avô era o irmão caçula dele, né? E que ele já tinha essa coisa de usar temas populares na música erudita e tal. Então tem todo esse ambiente um pouco aristocrático, né?
mas que tem esse olhar simpático para a cultura popular e acaba incorporando, na verdade, se vitaminando, né, dessa riqueza que é a cultura popular, né? Isso é uma coisa que na verdade sempre existiu, né? Nunca na música, nunca os elementos sociais, né, as classes sociais foram totalmente estanques, né? Sempre você teve um fluxo de música popular alimentando né, a música dos pobres alimentando a música dos ricos e a música dos ricos alimentando a dos pobres. Então, assim, nessa ideia de que você tem uma aristocracia fazendo uma música clássica, a gente chama as clássicas, né? Isso não é só no Brasil, né? Não é só na música, nos eurodescendentes, assim, mas você tem a música clássica árabe ligada às cortes árabes, você tem a música clássica indiana ligada às cortes indianas. Onde você tem diferenças sociais, você tem diferenças de padronização estética. Então as cortes têm um tipo de requinte e os populares têm outro tipo de requinte, né? Cada um tem o seu requinte. Então a minha via foi um pouco nessa interface de compositores eruditos que tinham esse olhar para o popular. A partir daí que eu fui começar a me interessar, acabei montando uma banda de forró que fez muito sucesso em São Paulo, que se chamava Banda Mafuá. E a Banda Mafuá foi um barato, assim, foi um estrondoso sucesso aqui em São Paulo, na noite, assim, era uma coisa do bairro parar. Quando a gente ia tocar, o bairro o tráfego parava nas ruas circunvizinhas, porque ninguém conseguia andar. A rua começou a virar uma feira, o pessoal montava barraquinho. Uma revolução, assim, na noite, num certo sentido, até porque essa coisa brasileira sempre era um pouco diminuída, assim, né? Assim, tinha um pequeno guetinho, assim, às vezes, de gente que gostava, mas de repente isso ou então era mais ligado aos bairros de periferia de São Paulo, né? Comunidades nordestinas, etc. De repente você tem no olho do furacão de São Paulo, na zona oeste, né? Assim, Pinheiros, Vila Madalena, a gente teve um boom de dança brasileira que foi uma coisa fenomenal. E a partir daí que eu fui me embrenhando, foi com o Tião Carvalho, que é um cantor maranhense, que é um grande bailarino, um grande compositor. Ele organiza aqui vários eventos ligados ao Bumba Meu Boi e toda a cultura maranhense, é um grande forrozeiro também. E o Tião Carvalho era o cantor da banda, tinha cantoras também, a Vanessa da Mata chegou a ser cantora da Mafuá durante uma boa temporada. Enfim, tinha essa mistureba de Brasil na Mafuá. E aí eu comecei, na verdade, tocando teclado. E aí, depois que eu vi que o teclado não fazia o menor sentido, eu fui para acordeon. Então eu sou um acordeonista muito tardio. Para mim foi bem por acaso, porque eu não tenho nenhum parente músico, né? Nunca a música teve presente dentro da minha casa com a minha mãe, dona de casa. Meu pai sempre foi caminhoneiro, sempre viajando, né? Então foi uma coisa assim, meio do destino, talvez. O meu pai, uma das negociações dele de madeira, que ele sempre trabalhou com madeira, com caminhão, então o seu Gentil, um amigo nosso antigo, ele perguntou: seu Renato, o João Pedro está com quantos anos agora? Teu filho está com quantos anos? Meu pai está com 7 anos, vai fazer 8 anos de idade. Então é a idade boa. Tá aqui o cheque, o restante do nosso acerto pega esse acordeon, uma 80 baixos, universal, um instrumento. Série de estudante. Quando meu pai, vou fazer o que com esse instrumento? O menino tem 7, 8 anos, vai estragar o instrumento. Ela falou: não, leva que é a idade boa e tal. Então eu devo muito ao seu Gentil. Meu pai chegou em casa com o acordeon, colocou em cima do guarda-roupa e falou para minha mãe: eu vou viajar. Sempre as viagens dele eram de 20 dias, né? Demorava para voltar. Falou: fala pro João Pedro não mexer, que quando eu voltar eu vou ver se eu vendo, dou para alguém esse instrumento aí. Daí criança, né? 7 para 8 anos, 8 anos tinha na época. E peguei uma cadeira, subi em cima, puxei o acordeão, deixei cair no chão, aquela coisa toda, mas daí minha mãe, né? A mãe sempre, né? Aquele coraçãozão, falou: não vai estragar para quando teu pai chegar não brigar e tal, né? E eu começava a dedilhar o instrumento, aquela coisa. Minha mãe sempre cantando na cozinha, fazendo o serviço da casa, dona de casa, né? O rádio sempre ligado, aquela coisa. E foi uma coisa divina mesmo. Começava a procurar as notas, aquela coisa.
e tinha um quintal grande em casa, um gramado, ficava andando no gramado com o acordeon, né, com 80 baixo ali, ouvindo as notas, sentindo, assim, essa coisa do fole eu já tinha, porque quando eu tinha uns 6 anos, ganhei um acordeãozinho de brinquedo, minha mãe foi na Aparecida do Norte, ela é devota de Nossa Senhora Aparecida, e trouxe um acordeãozinho daquele lá. Então, por isso que eu falo para as crianças, né, para os pais, não, tem 4 anos, só compra esse de brinquedo, deixa estragar, porque pelo menos o movimento de fole, eles já pegam, né, já aprendem. Então eu tinha essa coisa, só era um instrumento de verdade, né. E foi brincando, então eu costumo até dizer que a minha primeira professora, a minha primeira instrução que eu tive de acordeão foi minha mãe. E ela é dona de casa, não é musicista nada. Porque eu tava brincando com um dedo sempre, com a sanfona, aquela coisa, né? Procurando o som e um baixo, né? Ficava com um baixo, segurava, ficava aquela coisa. Daí ela chegou pra mim e falou, João, filho, no casamento da mãe e do pai, tinha um sanfoneiro que se chamava Pingo de Ouro, e eu me lembro que ele não tocava só com um dedo. Eu me lembro que ele usava os 2 dedos assim e ficava tocando com os 2 dedos no acordeão. Daí eu ficava aquela coisa, mas o som não estava agradando. Dela, não, mas eu acho que fica uma tecla no meio. Deixa uma tecla no meio. Daí aquilo ali eu fiquei dias, né, brincando, descobri o dueto, né? Daí ficava mesmo com 2 dedinhos, né, criança, a gente ficava lá e o baixo brincando, procurando aquela coisa, né? Bem de curioso. E daí começou a sair umas melodias, ela sentava comigo e cantava umas coisas, eu tentava acompanhar umas coisas assim, mas sempre aquela coisa de brincar. Meu pai voltou de viagem, viu que eu estava ali com o instrumento, minha mãe deixa mais um pouco para ver o que ele aprende e tal. E daí por coincidências, que a gente acha que é coincidências, né, mas é destino, meu vizinho do lado, tinha gêmeos, 2 meninos, o Everson e o Everton, faziam aula de acordeon. Eles faziam semanalmente aula de acordeon, os 2 tocavam já muito bem. E viram eu brincando ali no quintal e comentaram, a gente faz aula, você não quer os professores e tal, para assistir uma aula, ver como é que é. Eu fui e fiquei encantado, né? Vi um professor pela primeira vez ensinando, dando aula para os 2 ali. Só que daí na época era muito difícil, né? Eu me lembro que a mensalidade desse professor era o dinheiro que meu pai deixava para minha mãe passar o mês todo para se virar em casa, com as despesas de casa, né? Daí não tinha nem condições de direcionar esse dinheiro para aula de acordeon, né? Mas daí a minha mãe sempre acha, né? Nossas mães são guerreiras, né? Elas sempre dão um jeitinho para tudo, né? Daí eu me lembro que ela pegou e tirou uma porcentagemzinha pequena desse dinheiro que meu pai deixava, né? E passou para os vizinhos, o que eles aprendiam lá, uma coisa, eles vinham na minha casa ali do ladinho ensinar uma coisinha ou outra. Só que eu me lembro que foi tudo muito rápido, assim, aquela gana de aprender, aquele dom, aquela coisa que precisava expor, né, pro instrumento, aquela coisa minha. E em coisa de 2, 3 meses eu já estava tocando tudo que eles sabiam e queria ir lá no professor e tal. O professor, e daí eles, não, João, vamos lá assistir, vai sempre assistir aula. Eu me lembro que eu só assistia a aula deles, né, porque eu não tinha condição de pagar, e eu voltava já com as músicas já mais ou menos, só retocava uma coisa, assistia e tal. Então foi bem interessante esse começo. Eu me lembro que um dos dias mais felizes da minha vida foi quando o meu padrinho, junto com meu pai, até hoje não sei como que eles conseguiram pagar esse professor para mim, depois de 1 ano. Daí eu tive ele só para mim, assim, eu falei, nossa, tem um professor só para mim, 1 hora inteira de aula, né, aquela coisa. Só que também não era toda semana, era uma vez por mês, só que daí eu já saía de lá assim, tipo, com 4 músicas, 4 exercícios, 4 coisas, já aproveitava ao máximo aquilo em casa. Daí em seguida me mudei para o Mato Grosso, de lá não tinha professor. Daí onde o ouvido foi trabalhando, ouvido, sabe, tirando muita coisa, até além do limite, assim, de você ouvir coisas ali, experimentar, ficar anos tocando coisas até errado, porque não tinha partitura, não sabia ler, não tinha nada, mas o ouvido trabalhando sempre. Daydreams